Fala galera, estamos aqui com mais um programa Taura Podcast. Hoje um episódio especial Dia Internacional da Mulher. Nesse nosso programa que fala de saúde, bem-estar, esporte e autoestima masculina. Eu começo agradecendo aos nossos apoiadores, Mais Verde Gestão Ambiental, Valento Men, a marca de cosméticos dessa pessoa que vos fala, e Barbearia do Bruno. E eu não poderia deixar de cumprimentar o meu amigo, nosso grande comentarista, Dr. Vinícius Pena Coutinho, cirurgião bariátrico. Bom dia, Vini. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Agradecer a audiência. Ficamos muito felizes aí com o nosso primeiro episódio. Hoje estamos aqui para falar no Dia Internacional da Mulher sobre saúde da mulher num podcast de homens, né? Então vamos ver como é que vai ser essa conversa hoje. É isso aí. Eu também não posso esquecer de agradecer a você que prestigiou o nosso canal, nosso programa inicial. Muito obrigado mesmo. Foi massa pra caramba, tá? Hoje, o nosso papo de verdade aqui, cara, é muito surreal pra mim. Tá no podcast de saúde do homem e trazer uma pessoa pensando nessa situação do bem-estar feminino, em como a gente vai contribuir com isso. Eu tô aqui hoje gravando com o Vini e o nosso convidado, que eu já apresento, tá? No dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher, e o nosso programa vai ao ar hoje. 19 horas a gente está com ele quentinho, tirando do forno para você. Então eu tenho a imensa honra de receber hoje aqui comigo, ele que é médico ginecologista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, trabalhou na Força Aérea, praticante de karatê faixa marrom, pai de 2 manezinhos da ilha, tem mais de 120 mil seguidores no Instagram e mais de 200 mil inscritos no seu canal do YouTube. O canal dele é Médico da Mulher. Eu tô falando aqui do Dr. Diego de Marco. Doutor Diego, bom dia, muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, agradeço o convite. Sei que é inusitado a gente praticamente estrear um canal de saúde masculina falando de saúde da mulher. Mas a gente que é homem e vai casar com as mulheres, a gente também tem que entender um pouquinho esse lado, né? E esperamos falar um pouco, coisas que vão ajudar os homens a entenderem um pouco mais o lado das suas parceiras. Então eu não falei da tua especialidade ali na apresentação e eu queria te perguntar, ginecologista. Por que ginecologista? Eu acho que tu nunca ouviu essa pergunta no teu dia a dia. Não, imagina, nunca me fizeram. Pois então, o que um homem resolve virar ginecologista, né? Até já recebi rating no YouTube, dando a entender de que é coisa de tarado e tudo mais. E pra mim sempre foi muito natural, porque quando eu era criança, os meus pais, eles tinham uma relação muito boa com o obstetra da minha mãe. E falavam muito bem dele. Então, eu lembro meu pai descrevendo como ele salvou a vida do meu irmão, que nasceu com o cordão enrolado, todo roxo, ele viu rápido, tirou o cordão e tal. A minha irmã foi prematura, e eu já tinha 10 anos, então eu me lembro da bolsa estourando da minha mãe, deles correndo preocupado pro hospital, ele fazendo parto da minha irmã prematura. E sempre eles falaram com tanto carinho do obstetra, que o meu herói de infância foi o obstetra, não foi o Batman. E eu sempre pensei, cara, eu quero salvar a vida de bebês. Eu quero fazer partos. E foi isso, desde criança, eu tinha uns 11, 12 anos, eu já comecei a pensar nisso. Eu quero ser importante assim na vida de alguém. E a cada parto, eu me realizo profissionalmente. Até hoje, isso já mais de 1.200, 1.300 partos. E ainda assim, eu fico realizado cada vez que eu trago um bebê ao mundo, cada vez que eu salvo a vida de um bebê, cada vez que a gente vê a emoção de um pai e de uma mãe receber o filho, que é a coisa mais importante que a gente tem na vida, né? Então, esse é o motivo de eu ter sido obstetra. Durante a faculdade, tentei mudar, não vou, porque eu entrei para fazer gineco, né? Aí eu pensei, não vou ficar fechado, vai que eu gosto de outras coisas. Não gostei de nada de verdade. É isso que eu nasci para fazer. Eu penso que quando a gente tem esse dom e a gente acompanha algo desde criança, a gente tem vontade, a gente não se frustra, a gente se realiza. Se realiza, sempre, todo dia. Não... E a tua relação com o nosso amigo Dr. Vinícius aí? Pois então, rapaz, a gente se conhece há tantos anos que a gente já tem vergonha de falar, né? Entrega a idade. Entrega um pouco a idade. Mas eu e o Vini, a gente foi colegas não da mesma faculdade, mas a gente foi contemporâneo. E na medicina a gente tem jogos esportivos
da medicina a gente chama de intermédio. E a gente de rivais, só que eu era presidente da Atlética da minha faculdade, o Vini presidente da Atlética dele, a gente tinha relacionamento de cartola. Relacionamento de cartola, é. E essa história é interessante porque a gente não começou amigo, né? A gente começou brigando porque existia uma rivalidade entre as faculdades. Eu sou da Ubra, pra mim, Dieguinho, né? Vou entregar aqui. Não consigo chamar ele de Diego, pra mim é o Dieguinho, meu amigo de 18 anos aí de estrada, então a gente começou brigando, tendo rivalidade entre as faculdades, mas a gente tinha uma coisa em comum que era gostar de esporte, gostar daquela reunião ali, e muita coisa em comum, né, assim, acho que também de mundo. Visão de mundo, valores. Nós temos valores muito parecidos de família. A gente não vem de famílias abastadas e a gente cresceu, né? E a faculdade pra gente também era um meio de exercer nossa missão no mundo, né? E então a gente... Isso eu me lembro muito bem, assim, que eu me identificava com o Vini, depois passou a fase do atrito inicial, que a gente tinha pensamentos muito, muito semelhantes pro futuro, assim. A gente faz a medicina por amor. E esse amor à profissão, ele acaba trazendo uma responsabilidade, né? E eu preciso te perguntar, doutor. Sexo é saúde ou sexo é tabu? Sexo é saúde, muita saúde, né? E, claro, começando no momento certo, evitando situações de risco, porque existe tudo na vida que tem dose de remédio e dose de veneno, né? E o sexo também. Então, existem situações em que o sexo passa a ser um problema, existem pessoas realmente viciadas em sexo, não é mito, a ninfomania, e são pessoas que realmente têm problemas, que podem acabar perdendo emprego, perdendo relacionamentos por esse vício em estar sempre buscando o orgasmo, né? Tudo que nos dá prazer, ele tem uma possibilidade de nos causar adição, que é o vício, né? Assim como ganhar num jogo ou uma droga que vai trazer aquele benefício na hora, também é relação sexual. Mas é raridade, né? Então, para a maioria das pessoas, o sexo é saúde e é muito importante que a gente fale sobre isso sem tabus. Falando nisso de sem tabus, me surgiu agora, inesperado, uma pergunta de um comentário que eu vi na internet de um psiquiatra falando sobre essa questão sexo e saúde, linkando com o uso exagerado da pornografia. E eu sei de muita gente que acaba se estragando, vamos chamar assim, porque passa a viver num mundo de fantasia do sexo. Acha que a mulher, o parceiro, é um objeto, gera objetos em tudo. Talvez, às vezes, até por uma falta de libido na mulher, na parceira. Aquela resposta não imediata da parceira, porque o homem é imediato. A cabeça de baixo liga, de cima desliga. Desculpe o comentário. Enquanto a mulher, ela tem um processo. Doutor, tu pode me explicar como é que funciona esse processo para eu atrair, aumentar e garantir a libido da minha parceira e melhorar minha vida sexual? Sim, esse é um aspecto muito importante, né? A mulher e o homem são completamente diferentes. Enquanto o homem, ele tem uma resposta sexual praticamente imediata, a mulher, ela tem... eu vou até explicar depois com mais detalhes como funciona, mas a resposta da mulher é um pouco diferente da do homem. No início, se achava que era igual, e depois começou a se ver que não, tem muitas diferenças. Mas principalmente a questão da libido, do desejo sexual, ela é muito vinculada a um hormônio chamado testosterona, que é um hormônio que aumenta a massa magra, que facilita o emagrecimento, que tem componentes de agressividade, e que aumenta muito, e que é o principal hormônio responsável pelo desejo e pelo impulso sexual. No homem, uma testosterona média é em torno de 400. Na mulher, uma testosterona ótima é 40. Então, a gente tem uma diferença de 10 vezes mais testosterona no homem do que na mulher. É natural que o homem passe o dia pensando em sexo. E é natural também que a mulher não precise passar o dia inteiro pensando em sexo. Quando um homem toma um remédio, por exemplo, teve um câncer de próstata, vai tomar um remédio que vai bloquear a testosterona para curar o câncer de próstata, ele passa a ter uma libido muito menor, justamente por isso. Fica semelhante ali aos níveis da mulher. A gente saber disso, a gente já evita que a gente cobre da esposa a mesma libido, a mesma predisposição que a gente tem. Né? E isso já pode evitar. Tu entender isso já pode evitar algumas brigas, algumas desavenças, né?
Claro que a gente vai ter situações em que a gente vai conseguir fazer com que a nossa parceira responda melhor à relação sexual. E uma das situações principais é ela entender que ela precisa de outros estímulos e você entender que ela precisa de outros estímulos. Não dá pra querer que a mulher, por exemplo, assista um vídeo de sexo explícito e fique excitada. Assim como acontece com a maioria dos homens. A resposta sexual masculina está muito ligada à visão. Era essa a minha pergunta. A resposta é visual. Do homem e da mulher não. É auditiva e sensitiva. Então a mulher, ela vai ter... Né? É muito diferente. A mulher, ela vai ter a libido mais... Ela vai ter um interesse maior na relação, dependendo do que tu falar para ela, da forma que tu falar para ela. A maioria das mulheres gosta de ter uma massagem e ficam excitadas quando tu faz uma massagem nelas antes de ter relação. O toque, o carinho, e não nas áreas erógenas. Eu não tô falando de tu passar a mão na genitália, passar a mão no seio. O simples abraço, o carinho, fazer um carinho no cabelo, um cafuné, isso já começa a estimular a mulher. O que às vezes pro homem é só ele lembrar dela pelada. E ele já pensa, já fica ligadão. Então o processo é muito mais do que simplesmente tchaca-tchaca na buchaca, né? Sim. O processo começa... Eu até vi um meme esses dias, Vinícius, que era assim... O que deixa minha mulher excitada? E começava a aparecer a pia limpa, o homem ajudando na casa, o filho já com banho tomado. Quem é casado né? sabe que é assim, né? E eu achei interessante a questão da pornografia, porque a pornografia... na minha opinião, e aqui a gente está com um especialista para falar sobre isso, ela acaba criando uma barreira para que o homem chegue numa relação sexual saudável com a mulher, porque com o YouTube, com esses aplicativos, sites de vídeo instantâneo, além da gente, do homem consumir aquilo e criar um padrão de satisfação imediata, hoje a quantidade de vídeo... irreal, né? Irreal, né? E ela é somente visual. Hoje a gente tem... é infinito a quantidade de vídeos. Então, o teu cérebro acostuma com uma satisfação de segundos e, ficou chato, mudo pro outro. Ficou chato de novo, mudo pro outro. Então, tem gente que passa horas assistindo aquele tipo de vídeo e aí quando vai ter uma relação sexual normal, não consegue, porque é completamente diferente daquilo ali. Né? Então, eu queria saber a tua opinião em relação ao dano que a pornografia faz para as relações sexuais saudáveis. Sim. Eu não me considero muito especialista nessa parte, porque como eu sou médico da mulher, a mulher ela não tem esse tipo de situação, né? É muito mais voltada para o parceiro. Então, acho que o urologista, quando vocês trouxerem um urologista, ele vai conseguir falar melhor sobre os danos da pornografia para o homem. Deixa eu transformar, então, a pergunta. Tuas clientes reclamam dessa questão, não da pornografia, mas do imediatismo? A pornografia, o homem que é viciado em pornografia, que assiste demais, ele acaba ele se acostuma a ejacular muito mais rápido, então ele aumenta o risco de ejaculação precoce, por exemplo, né? Ele fica mais impaciente e como ele tá acostumado a assistir um vídeo de 3, 4 minutos, finalizar e terminar e acabou ali, ele vai pra relação sexual e às vezes ele vai precisar só pra parceira começar a estar no ponto de aproveitar melhor a relação, ela vai 15 minutos. E o cara não tá acostumado a terminar em 4. Então pode ser que dê um descompasso e isso pode prejudicar a relação. Existem mulheres que não estão nem aí pro homem ver, pro homem usar, consumir pornografia. Claro que todo homem vai consumir, a gente tem que separar o que é o extremo, o cara que só faz isso e o cara que vê de vez em quando e tal, né? Que às vezes até pode ajudar, porque às vezes a mulher realmente tá numa fase, acabou de ganhar um neném, por exemplo, nem pode, ela vai ficar 1 mês, 40 dias sem poder ter relação. A pornografia vai ser até um aliado dela e do marido nesse período. Toma o celular, te diverte? Não, pelo amor de Deus, não chega perto de mim. Então, existem situações, né? Mas algumas mulheres acham um absurdo e ficam muito ofendidas e dizem, parece que não tem mulher em casa, não te satisfaz. Elas ficam com ciúmes do parceiro consumir pornografia. Outros não estão muito preocupadas, então vai muito da mulher. E é importante você conhecer a sua parceira e perguntar para ela sobre isso. Quanto mais a gente conversar sobre a relação de uma forma bem aberta, melhor vai ser a nossa vida sexual com a parceira. Então, você conhecer, saber o que ela gosta, o que não gosta. Tem mulher que se ofende se homem se masturbar. Tem homem que também não gosta que a mulher tenha brinquedo sexual.
Então, isso tem que ser uma conversa do casal para que isso possa ser saudável para o casal, né? Cada casal, você com uma parceira pode ser de um jeito, com outra parceira vai funcionar de outro jeito. Uma relação de casamento, ela tem que ser de encaixe, né? Não vai ter 100% da vontade de um e de outro, né? Mas quando a gente já consegue esse equilíbrio, a relação fica bem mais leve, a gente não precisa ficar pensando, o que eu vou ter que fazer, o que eu não posso fazer. É uma coisa natural, né? Então, é uma coisa importante falar sobre isso mesmo e principalmente no mundo hoje que a gente tem acesso às coisas muito mais fácil, né? Antigamente era um tabu, né? Pornografia, uma revista, alguma coisa assim. Hoje em dia, se a gente não cuidar das nossas crianças, elas estão ali olhando pornografia no celular, porque tem muito acesso, né? Muito fácil. E esse fluxo de informação hoje e de desinformação, de parecer que aquilo que uma criança vê, um adolescente, um homem vê num canal de vídeo erótico ser o normal e encarar isso como normal, é perigoso, pode, né? Eu acho muito perigoso, assim, principalmente para o adolescente, para formação, em especial porque ele vai com uma expectativa altíssima e aí chega no momento da descoberta e ele vê que é diferente, ele não tem uma atriz, um ator ao seu lado, ele tem uma pessoa. E aquela pessoa precisa estar conectada. E dentro da nossa conversa, quando tu falaste ali de perguntar, de se comunicar, eu vejo muito isso como um canal para até o aumento da possibilidade de gerar interesse e o aumento da libido. Porque como tu me disseste agora, o canal é auditivo, é sensitivo. Então não é visual como o homem que olhou o corpo, nossa, como minha esposa hoje tá gostosa, e tal. Já fica aquela figurinha do lobinho do filme do Máscara, sabe? O olho saltando, assobiando, né? Enquanto a mulher não, a mulher ela tem muito a outra coisa que precisa estar saciada antes de chegar e se entregar. O que é a nossa sorte, né? Porque a gente às vezes pode estar barrigudo, careca, pode estar com uma roupa qualquer. Eu sou barrigudo. Esse assunto é tabu aqui na mesa, sabe? Esse assunto é tabu aqui na mesa. O barrigudo foi pra mim. Não, careca, eu senti um certo... Eu não sou barrigudo nem careca. Trabalha demais. Só um pouquinho aqui. Eu dei uma olhada de canto de olho. A nossa social media, que eu não cumprimentei antes. Luana, tá rindo do quê, Luana? E pra nossa sorte, a mulher ela não tá muito preocupada com isso, né? Então, se tu tiver um bom papo, fizer ela rir, conversar sobre o sexo e não só sobre o sexo, mas tu falasse antes sobre as mulheres que ficam excitadas quando vê a pia limpa. Isso é verdade? Isso é relato? A gente ouve no consultório. Então o meme que vira realidade ou a realidade que vira meme? É a realidade que vira meme. É que a maioria dos memes tem o fundo de realidade, por isso que é engraçado, que a gente se identifica com ele, né? Então, quando tu vê... quando a mulher, ela sempre tá pensando em múltiplas coisas. Então, quando ela tá em casa, e aí ela pensa, cara, puxa, eu vou chegar, vou ter que ver as crianças, ter que dar banho nas crianças, tem que fazer a janta das crianças, depois tem que lavar a louça, aí eu vou ter que ver o que tá desarrumado na casa, aí depois ela vai deitar, cara, ela tá exausta. A gente cansado não quer transar. Uma mulher cansada quer dormir. E o fato da gente ajudar a mulher nas tarefas de casa faz com que ela se sinta cuidada, faz com que ela se sinta compreendida e faz com que ela se sinta mais predisposta a ter relação. Então, isso é uma verdade. Tá? Isso não não tô dizendo que... Longe de mim querer dizer que as mulheres querem que o homem faça os trabalhos de casa e que ele seja a mulher da casa, coisas desse sentido. Não é feminilizar o homem, mas entender que existe uma igualdade e todo mundo tem uma situação... Entender que talvez... porque pode ter também mulheres que, ele faz só as tarefas de casa, isso aqui não é um homem, não é macho. Existe também esse lado, né, dos papéis e sociais. E hoje também com a questão dos filmes, né? Pega, por exemplo, hoje em dia tá na moda assistir dorama, e aí tem aquela imagem, né, do homem coreano fofinho, romântico, né? Então isso criam padrões, né? E hoje em dia também existem as mulheres que buscam, né, um homem que faça todas as tarefas de casa, que saiba cozinhar, que faça um monte de coisa que até pouco tempo atrás, entre aspas... Toda mulher não era era Rodrigo Hilbert. não era... Isso, sabe fazer crochê. Que constrói
própria capela para casar. Exatamente, que não era o padrão até pouco tempo atrás, então também acho que houve uma romantização exagerada disso, e aí quando elas se chocam com a realidade, falta o homem no sentido do cara que dá o chão, né, o cara que dá a segurança, Sim. o cara que ela se sente protegida, então tá caminhando na rua e ela não tem medo porque ela sabe que se ela sofrer um ataque de um bandido, o homem dela tá ali do lado pra proteger, né? E claro que a gente tem que tomar cuidado pra falar essas coisas porque às vezes parece machismo, mas não é machismo. Não, mas é o nosso eu posso papel. dizer assim, um dia eu perguntei, eu tava numa situação bem ruim, você sabe, eu fui muito obeso, e inseguro, depressivo, isso não vem mais ao Eu caso. assisti o episódio piloto. Isso aí. E um dia eu tava numa situação de estresse elevado e perguntei pra minha esposa: o que tu viu em mim? Por que tu tá comigo? E ela olhou pra mim e me disse: uma das coisas é porque tu me transmite segurança. Pois é, isso é uma coisa fundamental, né? A mulher ela precisa admirar o parceiro, né? E ela admira o parceiro por inúmeros motivos. Então, eu não quero dizer que o cara tem que fazer todas as tarefas de casa, tá? E a mulher tem as tarefas dela, o homem vai ter as tarefas dele, assim como eu não espero que a minha esposa conserte uma gaveta. Isso é eu que faço na minha casa, e é questão de honra pra mim, eu quem faço na minha casa. Ela também não necessariamente vai esperar que eu faça as tarefas que ela considera que ela faz melhor do que eu. Mas tu apoiar a esposa, ajudar ela, fazer lavar uma louça num dia em que ela tá mais cansada, entendeu? As crianças estão infernizando a vida dela. Pega as crianças, vai brincar, leva pro banho. Eu já terceirizei agora. Eu tenho 2 escravos, um de 15 e um de 10 anos. Eles pagam a boia lavando a louça, então tá bem tranquilo. Não, mas é isso aí. A gente entendeu lá em casa essa questão que tu tá falando. Tem que dividir. Todo mundo usufrui. Sim. Porque só um padece. Sim, exatamente. Então eu ensino isso já pros meus filhos a valorizar. Valorizar o ter, o estar e com quem estar. Se a mãe deles tem uma liberdade maior, vai estar mais tempo com eles, o tempo dela vai ser de maior qualidade com eles. Comigo a mesma coisa. E eu acho que isso traz muito mais confiança na relação, não traz, doutor? Traz, exatamente. E o trabalho da mulher é sempre em jornada dupla, né? E sempre será assim. Eu já chamo de tripla. A tua esposa hoje é mãe de uma criança pequena, é a chefe do lar. Tu não é o chefe do lar. Não, ela que resolve tudo. Ela que resolve tudo, tá? E ela trabalha fora, ela tem um emprego chamado emprego formal. Eu nunca vou esquecer quando eu perguntei pra minha mãe: ô mãe, tu não faz nada, tu não trabalha? Ela só trabalha. Só fica em casa. E daí, o dia que eu fui morar sozinho, eu vi, poxa, minha mãe não ficava só em casa. Não, cuidar de uma criança. Meu Deus do céu, que trabalho que dá. Quando a mulher sai, às vezes, pra fazer a unha, 1 hora, tá com ali com o nenenzinho de 4 meses, tu já vê que, meu Deus do céu. Como é que ela Quando é que ela volta? Quando é que ela volta? Então, doutor, eu já limpei a casa. Já botei a criança pra dormir, já tinha dado banho nela, já tô naquele clima. Eu elogiei bastante minha mulher, tive o abraço, o contato e beijinho. E agora? Agora acho que a gente podia puxar em primeira imagem pra gente falar sobre a resposta sexual. É isso aí que eu queria. É uma coisa mais técnica, mas é legal da gente falar. Eu quero saber como eu ajudo ela de outra forma agora. Isso. Como eu faço ela dormir bem depois. Vamos puxar a resposta sexual do homem e da mulher pra gente, Vitor, pode botar aquela entender imagem um pouquinho. Nós, por favor. Eu vou aproveitar aqui o momento, então, já que a gente deu essa pausinha, tá? Doutor, a Valento é uma marca de cosméticos masculinos. E eu fui especialmente buscar hoje lá no Bruno um peque, um presentinho pra ti, tá? A primeira pergunta pra ele que me veio foi: ele tem cabelo? Cara, tem cabelo e até se penteia. Então a Valento te mandou uma lembrancinha, eu vou aproveitar o momento. Poxa, muito obrigado. Tá? É um creme pra pentear maceira, pra penteado. Tá? Vai contribuir com o teu visual para teus vídeos aí. Muito bom. Tá? Muito obrigado mesmo. Então, vamos voltar aqui então. Doutor, me explica esse gráfico aí que eu só vejo riscos. Vamos lá então. Essa é uma resposta sexual que foi descrita na década de 70, mais ou menos. E ela mostra como que funciona, principalmente para o homem ali, o símbolo masculino, né? E depois 3 padrões possíveis para o sexo feminino. Já é complexo de cara, né? A diferença é visual. Eu tenho um meme que é uma caixinha, o homem sexualmente, a resposta sexual do homem. E aí tá ali um botão, liga, desliga. E a resposta sexual da mulher parece um piloto de cabine de avião, assim, cheio de...
A gente vai começar com a fase de excitação, que é aquela linha que sobe. Depois a gente vai ter No gráfico da esquerda, né, doutor? No gráfico da esquerda, no gráfico masculino. Aí a gente vai ter o platô, onde a gente tá lá, nossa, na garra, nossa, tá muito bom, eu vou ficar aqui até amanhã. Aí tem o orgasmo, aí acabou. E existe como o homem ter um segundo período, né, que ele sai do meio da fase de resolução para um novo platô e novo orgasmo, mas é muito raro um homem conseguir fazer isso rápido. Geralmente o homem precisa de 15 minutos. O período refratário masculino, ele é muito demorado. Por isso que no filme eles fumavam um cigarrinho. É que a fase de resolução, ela dá aquele relaxamento no corpo, então ele foi... Hoje a gente vê rede social às vezes, né? Já pega o celular, volta pro celular. Volta pro celular, é a parte de relaxamento ali. Já. Que decadência. Não, pelo menos não estamos mais fumando. Melhor do que fumar. Na mulher, a gente tem ali o padrão A, que seria também uma linha azul, fase de excitação, a fase de platô, em que ela tá super ali. Aí ela vai ter o orgasmo, e essas mulheres, muitas mulheres conseguem ter orgasmos múltiplos, no caso. Ela sai do orgasmo e ela para. Aí deu 1 minuto, se continuar o estímulo, ela continua e vai. E tem mulheres que não conseguem encadear um no outro. Não são todas, então a mulher não precisa se sentir obrigada a ter orgasmos múltiplos, mas existe a possibilidade. Existe também as mulheres no padrão B, que elas têm um platô e não chegam a ter o orgasmo. Então elas vão ter o platô, vão ficar ali com uma sensação muito gostosa, agradável e tal, elas não vão ter aquele clímax. Mas nem por isso elas deixam de achar que foi prazeroso. Uma vez eu já ouvi, na verdade várias vezes já ouvi de mulheres que têm esse padrão B e às vezes passam anos sem descobrir o que é um orgasmo. E lá pelas tantas elas vão lá e, é isso aqui e eu nem sabia que era assim. Existe. Existe esse padrão. Tem como tratar uma disfunção. A dificuldade de ter orgasmo é uma das disfunções mais difíceis de tratar, mas existe como. Aí é especialista, sexólogo mesmo, que trata. Mas é o assunto para outro. E o C, que é o amarelo, né, o gráfico amarelo, é uma mulher que ela vai ter uma fase de excitação um pouquinho mais lenta, vai ter um orgasmo único e resolve, e deu. E dormiu. Acabou. Sai de cima de mim. Se afasta. Vou pintar o teto de azul. Isso era a resposta. Depois disso, na década de 80, se colocou uma quarta período antes da fase de excitação, que é a fase do desejo. E nos anos 2000, uma outra doutora, Rosemary Basson, ela lançou uma segunda imagem, que é a resposta sexual feminina de hoje. Então, gravem a do homem. Isso funcionou muito bem para o homem, para a mulher não funcionava tão bem. Então, se criou a segunda imagem, que é a que tem tipo um círculo, assim, que é a resposta cíclica feminina. Pode trocar ali pra nós, Vitor, por favor. Vitor é o nosso menino da coxinha aqui, a gente nem falou dele da outra vez, mas é o rapaz aqui do... Aqui. Então, que a doutora Basson, ela descreveu? Que a mulher, ela não precisa estar numa fase de desejo ela não precisa ter um desejo e uma vontade de ter relação para iniciar uma resposta sexual. Eu ia mesmo perguntar, aonde começa o ciclo? Então, esse é o problema, não começa. Não começa. É muito complexo. Existe ali no meio o desejo sexual espontâneo. O desejo sexual espontâneo é a mulher que olhou para ti e, meu Deus, quero te dar. Isso acontece na fase da paixão. Então, funciona para mulheres... Mas isso é uma reação química, bioquímica... É tudo... Extrema. É bioquímica, Que aí é neurotransmissores, feromônio e tal. Mas isso é bem raro, né? Não é raro, isso é antes de ter um relacionamento fixo, né? Uhum. Então, quando a mulher conheceu, quando ela tá na paquera, quando primeiras vezes, ela vai ter desejo sexual espontâneo. Uhum. Por exemplo, ela vai... toda vez que a gente vê a menina, quando a gente tá no iniciozinho do namoro, ali, os primeiros 2 meses, a gente não consegue terminar um filme. E isso acontece porque o desejo sexual espontâneo da mulher tá muito semelhante do homem. Então ela vai ter o desejo sexual espontâneo, ela pode ter o estímulo sexual, continuar com desejo, e aí ela pode ficar nesse círculo ali pequeno preto, e depois ela desce ali para esse estímulo sexual, excitação sexual, desejo e excitação, ela volta e vai, e volta e vai, aí ela vai ter a satisfação, que é a fase do orgasmo. E aí, quanto mais orgasmos a mulher tiver, mais desejo de ter relações no futuro ela vai ter. Quanto mais satisfatória for tua vida sexual,
mais tu vai ter relações sexuais, tá? Num casal, isso prolonga a vida sexual por anos, se tu exatamente. entende isso no início. É por isso que é um pouco danoso quando a mulher ela tem relação só pra satisfazer o marido e ela não chega no orgasmo. E ela vai ter relação. Não, vou ter relação. E aí o cara às vezes aceita, porque, pô, ela tá pensando em mim, tudo bem, ela não quer, eu vou e tal. Só que se isso prolonga, acaba prejudicando porque ela não tem a recompensa. Isso não é uma coisa que os homens têm esse conhecimento tão claro. Não, é por isso que eu achei importante a gente falar sobre isso. Sim. Porque é justamente falar para o homem como funciona a mulher pra gente conseguir ser maridos melhores. Foi exatamente o que eu pensei quando o Vini fez a proposta de te convidar pra cá. Que era exatamente isso, né? Se é bem-estar masculino e a minha esposa tá bem, eu também fico bem. É um ciclo, sim. é um ciclo. Se tu é um É o marido equilíbrio, melhor, aquilo que a tu gente tem uma falou. esposa melhor. Exatamente. Né? Então nós Sim, temos exatamente. Uma via de mão dupla, na verdade, né? E um homem casado, a mulher feliz, tipo, resolve 90% dos problemas. Se a mulher tá tranquila no casamento, o casamento tá tranquilo. A casa da gente tá tranquila, né? Sim. Bom, a mulher, o que acontece quando a mulher não tá mais no desejo? Nós estamos casados há muitos anos, esquece a parte do desejo espontâneo. E é muito difícil disso acontecer. Porém, a intimidade emocional, a vontade de ter um relacionamento mais íntimo com o parceiro, ele me levou pra jantar, ele arrumou a louça hoje que eu tava cansada, ele ouviu o que eu tinha pra falar. Isso faz com que ela possa sair da parte de neutralidade sexual, ela não tá com desejo naquele momento, mas graças a um estímulo do parceiro, ela fica predisposta a aceitar o estímulo. E se esse estímulo for adequado, ela vai seguir e vai conseguir continuar nessa excitação, no desejo. E aí o desejo surge ao longo da relação. Isso é muito comum, que as mulheres dizem, no início, eu tô sempre meio cansada, não tava muito afim. Mas aí, depois que começa, aí eu quero. É muito comum. A mulher, tirando a fase de 3 meses ali do relacionamento inicial, ela começa a funcionar mais desta maneira. Então é plenamente possível, num casamento, as coisas melhorarem com o passar do tempo, ao invés de piorarem. Sim, sem dúvida. Quando a gente entende, quando a mulher... Tem que ter um pouco da parte da mulher, né? Não é só o homem querer. A mulher também, ela tem que estar um pouco mais Não adianta predisposta. fazer o protocolo em 6 vias, né? Tem que ter análise do protocolo. Ela tem que partir um pouco da mulher também, mas geralmente a reclamação das mulheres é o homem não entender. O homem querer fazer assim, vamos transar. Isso não existe. E o que num que relacionamento. E o que é a neutralidade sexual ali? É nós agora. A gente não tá pensando em sexo agora, espero que não. Estamos falando sobre sexo, mas Droga. Não dá pra olhar pro Alex e pensar em sexo. Fico um pouco aliviado. Fico um pouco aliviado com isso. É que falar sobre sexo é o meu dia a dia, né? Eu falo sobre sexo todo dia, umas 8, 10 vezes no dia. Olha. Então, se imagina se eu pensasse em sexo, talvez que eu falasse em sexo. Eu lembro uma vez, o pediatra dos meus filhos, acabei ficando muito amigo dele, assim, não vou dizer amigo, mas assim, a gente tem um carinho um pelo outro. E um dia ele olhou bem pra mim assim, eu disse, doutor, criança cansa, né? É difícil manter uma relação sexual depois que tu tem filho, porque toma tempo da mãe, a gente mesmo, eu que sou um pai muito presente, toma tempo do pai. O que eu faço, doutor? Ele disse, tua mãe e teu pai estão vivos, transfere um fim de semana, uma noite. Daí ele disse, e a segunda coisa, passa vaselina na maçaneta da porta. Daí eu disse, pra quê? Pra criança quando for abrir, escorregar. Dicas práticas, né? É a experiência do conhecimento, né? Pensa, uma pessoa que consegue diagnosticar uma doença num serzinho que não fala e que não responde. O cara tem que ser essa muito experiência. taura. O cara tem que ser muito taura. Abraço, doutor Luiz. Abraço, doutor Marco. E dentro dessa situação, eu também ouvi uma piada esses dias que foi muito legal. Pra quem gosta de piada escrota, tipo eu, né? Foi aquele cara que foi no proctologista, no urologista lá e foi lá fazer a vasectomia, né? E aí ele chegou lá e o médico perguntou, e aí? Vamos fazer a vasectomia? O que tua família pensa disso? Já perguntou dela? Ele disse, sim.
A maioria pensou que assim, quem? Deu 17-2. Respondeu a pergunta, né? Deu 17-2. Aí ele chega em casa, depois de ter feito o processo, ele disse, eu fui lá e fiz esse procedimento para não ter mais filho, mas não deu certo. Como assim? Cheguei em casa, os 17 ainda estavam lá? Pensando nisso, cara. Método contraceptivo. O que é mito, o que é verdade? A tabelinha funciona? Não, então... Existe algo 100% eficaz? Nada, né? Acho que nada no mundo, né? Eu brinco com os pacientes que mesmo não fazer sexo, tem um caso descrito na literatura que deu errado, Verdade, que é o caso na Bíblia, né? Pra quem é cristão, nem abstinência Se sexual. for 100%. olhar, não só na Bíblia, mas em outras culturas, aparece muito essa questão dos seres, dos seres escolhidos terem gestações, concepções unilaterais, né? Mas na prática, não existe método 100% eficaz, né? E existem os métodos hormonais e os não hormonais. A camisinha é importante por ela proteger contra doenças também, mas os métodos hormonais são mais usados. E para linkar sobre a libido, a maioria dos métodos hormonais eles vão dar uma prejudicada na libido da mulher. E isso é importante o homem saber. Os métodos que tem somente um tipo de hormônio, que são as progesteronas, existe a minipílula, existe o DIU hormonal e o implante. Esses métodos, eles reduzem muito pouco a libido da mulher. Já os métodos combinados, que tem estrogênio na fórmula, eles acabam com a libido da mulher. Então é muito importante que, caso você perceba que a mulher está com muita dificuldade de ter libido, veja qual o tipo de método contraceptivo que ela está usando. Se ela estiver usando pílulas normais, aquelas que faz pausa e tudo mais, essas pílulas elas aumentam o estrogênio. O estrogênio alto, ele produz uma proteína para carregar esse estrogênio no corpo, que chama SHBG, que é como se fosse um ônibus onde só entra hormônio sexual. O estrógeno é hormônio sexual feminino, a testosterona é hormônio sexual masculino. Por ser masculino, tem mais no homem que na mulher. Todo mundo tem os dois, a gente também tem estrógeno. Quando sobe muito esses ônibus dentro do corpo para levar o estrogênio da mulher, a testosterona é mais preguiçosa do que o estrogênio, então ela adora andar no ônibus. Ela vai embora. Ela vai embora. Ela entra toda a testosterona dentro do ônibus, a mulher fica sem testosterona livre, que é a que dá a libido, a que dá a massa magra. Então, a mulher que usa pílula, ela tem uma tendência a ter menos libido. Isso é muito importante, porque é o método mais difundido. Eu acho que a gente cresceu vendo a mãe da gente tomando pílula, né? Pensa que a pílula é distribuída pelo sistema público de saúde. Exatamente, junto com o preservativo, é muito mais fácil, né? usar uma pílula anticoncepcional pelo SUS do que conseguir colocar um DIU, por exemplo. O DIU é também liberado. É que a gente tem preconceito das mulheres com DIU ainda, tá? Mas qual é o preconceito que elas têm? De sentir dor, de achar que a criança vai nascer com o DIU na mão. O problema é que elas não entendem que um DIU de cobre, que é o que é liberado no SUS, ele não tem hormônio nenhum, ele não interfere na vida sexual por não ter hormônio, né? E ele vai ter uma chance de falha de 1 a cada 200. Enquanto que a pílula tem uma chance de falha de 1 a cada 30. Então a pílula falha muito mais do que o DIU. Só que quando a mulher sabe de uma falha do DIU, ela culpa o DIU. Quando a mulher sabe de uma falha da pílula, ela culpa a si mesma. Eu esqueci, eu pulei, eu errei a hora. Então ela não joga a culpa na pílula. Mas é um método que é assim, o método é falho. Então a maioria das mulheres que engravidam sem querer, engravidam com pílula. Mas é mais difícil da gente entender. Mas o que eu quero que os homens entendam? É que a pílula pode sim prejudicar o desejo sexual da mulher, dificulta muito. Então, tá muito difícil o relacionamento, vê se usa pílula e planeja alguma forma. Às vezes uma própria vasectomia. Tu faz a vasectomia, já teve 2 filhos, teve 3 filhos, teve os 17 filhos que tu quis, faz a vasectomia, cara, a tua vida sexual não vai mudar nada, tu não vai mais engravidar, tua mulher não precisa fazer mais nada, não precisa mais tomar nada, ela vai ter mais libido. E pelo que eu conheço do procedimento, tu entra e sai caminhando no mesmo dia do ambulatório. Feito com anestesia local. Então é um método, e hoje, para quem pensa no relacionamento, penso que é uma das formas mais menos nocivas, né? Não tá ingerindo hormônio, é uma mudança física, né?
tem que estar só com a cabeça feita porque isso, em tese, é irreversível, né? É irreversível, tem uma chance de reversão que vai diminuindo a cada ano, mas não é sempre que vai reverter, então não dá pra tu fazer pra depois tu mudar de ideia. É por isso que é uma coisa que a gente tenta desestimular até ter certeza de que o casal sabe o que tá fazendo, né? Isso é muito importante, né? Isso aí não é para não é pro homem se sentir livre Não é para fazer aos 21 anos enquanto tá na busca Exatamente. Como é que eu vi essa semana? A procura do ponto G. Então ele estava numa jornada à procura do ponto G. Então... E resolveu fazer uma vasectomia. Isso aí é pra gente com família formada, com filhos, com né, convicção do que quer fazer. Então, vasectomia como primeiro método anticoncepcional, a gente nem fala sobre pode, isso. Né? A lei nem permite. Tem lei pra isso. No Brasil tem lei pra tudo. Tem lei pra tudo, né? Mas tivemos o caso, então. Eu só preciso falar de uma outra coisa, tá? Porque além das pílulas, outros remédios podem interferir muito na libido. O principal são os antidepressivos e anti-ansiedade. E hoje em dia todo mundo tem que tomar esse tipo de remédio. E esses remédios, eles afetam não só diminuindo a libido, mas também retardando o orgasmo. Tanto que a gente usa esse tipo de remédio para homem que tem ejaculação precoce. Mas na mulher ele prejudica muito, porque o orgasmo da mulher já demora mais. Sim. A gente acabou de ver no gráfico ali que tem uma diferença, imagina. Eu não sei como é que é pra ti, mas pra mim, eu atendo paciente que tem múltiplas comorbidades, então tomar remédio é uma coisa que é praticamente impossível. Algum paciente meu que não usa remédio, e remédio pra ansiedade, então é praticamente todos, porque a obesidade tem uma relação muito íntima, né, com a ansiedade. E eu não sei se é a tua opinião também, mas eu tenho uma opinião hoje de que a gente tem uma visão difundida, assim, que a gente precisa até combater, de que a gente precisa tomar remédio para tudo. Né? Então, assim, o uso de antidepressivos, por exemplo, é muito difundido. Será que a gente tem esse índice de depressão tão grande, assim, de ansiedade, que precisa ser tratada com remédio? Eu não me considero apto para responder esse tipo de pergunta. Sim, é um tema, tem minhas opiniões, mas eu tenho medo de... né? Porque como a gente é médico, né, Vini? A gente fala, às vezes, algo que a gente conversaria e o grande público entende como algo, uma opinião de especialista, não é minha área. Eu acho que a gente poderia tentar mais psicoterapia para diminuir o número, a necessidade dos remédios. Mas isso tem um custo que nem todo mundo pode pagar. É mais fácil comprar o comprimido do que fazer uma sessão de terapia por semana. Muito embora vários estudos mostrem que às vezes a terapia é mais eficaz. Mas tem toda essa questão. Porque a gente também não pode... tudo bem, terapia é melhor, tá? Mas quem é que vai ter acesso a essa terapia, né? Exatamente. Então, é uma coisa complexa. É complexo, né? Muito complexo. Então eu vou deixar para os psiquiatras. Sim, é um assunto difícil. Eu tenho os meus problemas na minha especialidade. Tanto que eu vi uma pesquisa, eu tenho 2 amigos que são propagandistas de fármacos, né? E um deles trabalha com essa área da ginecologia. Né? E ele me disse, Alex... A gente se encontrou, fomos visitar um amigo que estava em cirurgia, passou uma cirurgia, nos encontramos no hospital depois de 6 meses sem se falar. E aquela pergunta, como tá a tua vida, isso e aquilo, e vai. E aí, as vendas, como é que estão? Ele disse, tu sabe que eu tô até pensando em mudar de ramo hoje? Porque os medicamentos que eu utilizo são para doença, e os medicamentos mais comercializados hoje são os anti-ansiolíticos, são os remédios para depressão, para ansiedade, e os estimulantes sexuais masculinos. São os remédios hoje que mercado, ele existe no mercado normal com receita e tem no mercado negro, então tu entra para todos os lados. A facilidade de obter e a facilidade de receitar isso aí vem dentro de uma visão que eu tenho que é que está se tratando muito hoje o sintoma e não a causa. Né? Esse é o problema crônico da medicina, e eu concordo com o Dieguinho quando ele disse que é um tema polêmico, porque outro dia teve uma polêmica aí na internet sobre prescrição de opioides, né? Então saiu alguns personalidades falando que o médico brasileiro prescreve muito opioide e que quase nada primeiro que a gente prescreve muito pouco opioide, e os opioides que a gente prescreve são opioides que têm leves, com baixíssimo potencial de dependência. Então realmente a gente opioide é morfina. Derivados da morfina. Um pouquinho ali. Bom, pessoal, opioide é morfina. Então assim, né,
O opioide que tem no SUS, por exemplo, é a codeína, que é um opioide muito simples em dose baixa. Já vi xarope de tosse, então. Então a gente realmente hoje em dia no Brasil tudo que se fala vira polêmica, e quando é falado por alguém que tem alguma autoridade, aí vira uma polêmica ainda maior, né? Então, essa questão é uma questão que tu falou que é crônica da medicina, a gente tratar o paciente como um todo. Só que tratar o paciente como um todo depende da nossa vontade e do nosso empenho profissional, mas também depende muito da estrutura que a gente tem, né? Então, assim, às vezes eu gostaria que os meus pacientes fizessem terapia, só que eles não têm acesso, né? Eles não podem. Então, assim, vai deixar aquela pessoa sem tratamento, e aí a gente vai lá e entra num ciclo, porque aí tu prescreve um antidepressivo que diminui a libido, e aí depois aquele mesmo paciente vai procurar um outro profissional porque não tem libido. Então, é o que eu chamo de cobertor curto, né? Quando tu fala de tratar o paciente como um todo, ter essa visão mais holística do paciente, dentro da questão de tratamento ginecológico, a presença do parceiro na consulta, no entendimento, ele saber como contribuir com a mulher. Ô amor, se não tu chegaste a fazer o teu pré-câncer, já foi no médico para pedir indicação lá para mamografia, como é que é essa relação? Como é que tu vê isso aí, doutor? Eu gosto quando o parceiro vai na consulta. Eu entendo que para algumas pessoas é desconfortável, a mulher tem intimidade, às vezes ela quer reclamar do próprio marido, ela não vai levar o marido na consulta, mas quando vão, e justamente por eu também ser obstetra, então a gente cria uma relação com o pai também, e muitas vezes nos anos seguintes o marido vai para me ver, então tipo, a gente se abraça, conversa e tal, e faz a consulta, é uma relação mais próxima com a família como um todo, né? Então eu gosto muito quando o parceiro vai, porque mostra que o casal tá conectado e ele entende alguns lados, né? Às vezes ele não precisa ficar a consulta inteira, mas tem vezes que eu chamo o parceiro, porque isso aqui é importante ele ouvir, para explicar essas questões de resposta sexual, de como é que vai ficar a situação, né? E eventualmente até para explicar um pouco de anatomia, às vezes tem situações que a mulher ela precisa, eu queria que explicasse para ele melhor onde é que fica o ponto G, onde é que fica alguma situação. Tem um mapa para achar? Tem um atalho. Eu trouxe outra imagem. Vamos olhar essa imagem, vamos aproveitar ela. Vamos tentar achar o mapa do tesouro da mulher. E outra questão, enquanto o Vitor vai localizando o arquivo ali, a presença do parceiro eu acho também importante no momento da gestação, não? Não, aí é fundamental. Aí na nossa cultura é quase, se o cara não tiver uma boa desculpa pra não ir na consulta, a mulher já fica brava com ele. Eu sou médico, trabalho bastante, né? Teve um exame da Natália que eu não tava junto, não porque eu não fui, mas ela tinha que fazer um ecocardio fetal e o médico se atrasou e aí entrou no meu horário de agenda, eu não tinha como esperar. Foi o único exame que eu não tava. O resto, todas as consultas... Quantos dias ela ficou sem falar contigo? Todos os exames. Não, aí entendeu nessa situação ela me apoiou, porque ela falou, tudo bem, tu fez tua parte, mas o médico se atrasou, mas foi essa semana eu fiz uma cesárea numa paciente que ela foi meio de urgência e o irmão dela que entrou com ela porque o marido tá viajando. Meu Deus. Um trauma, né? Mas... Então vamos voltar aqui. Qual é o mapa do tesouro, doutor? Isso, a gente... muitos homens sabem onde fica o clitóris da mulher, né? Eu ia dizer clitóris, esse eterno desconhecido, não é mais tão desconhecido, né? Não é pra ser, né? Bota genital externa feminina e decora aquele mapa. Tanto os homens quanto as mulheres, tá? Porque como não é pra fora o órgão, algumas mulheres também não se conhecem tão bem no início, né? Quanto mais a mulher se conhecer, mais ela vai saber onde ela gosta de ser tocada, mais ela vai poder explicar pro parceiro onde ela gosta e como ela gosta. Então é importante que a mulher se toque também, tá? Essa história da masturbação masculina sem excesso prejudica, a masturbação feminina inexistente prejudica. É importante que a mulher se toque, tá? O clitóris ele vai ficar entre os pequenos lábios na parte acima. E é aquela parte bem acima ali onde está a glande do clitóris, tá? Ele é como se fosse a pontinha do dedo, assim. Mas isso é o que a gente enxerga. Pra dentro do corpo, tudo isso colorido é o clitóris. Esse rosa mais escuro? O rosa escuro e o claro também. O claro também? Uhum. Nossa, então... O clitóris, ele é o equivalente ao pênis, né? Sim. A gente se forma embriologicamente e aí os tecidos vão ter algumas diferenciações. Então, o clitóris, quando a mulher for XX, quando o bebê for XX, vai formar um clitóris, quando for XY vai formar um pênis.
Esse tecido rosa mais escuro é o que formaria a parte erétil do pênis, os corpos cavernosos. E a parte, uma rosa mais claro, é o corpo esponjoso, é a parte de baixo do pênis, né, que é mais macia. A gente pode perceber que ali, entre as partes rosa claro, existem 2 orifícios. O primeiro é onde sai o xixi da mulher, a uretra, e o segundo é o canal vaginal. O ponto G, durante muito tempo ficou discutido se existe, se não existe. Hoje a gente não chama de ponto G, a gente chama de uma zona G. É uma região na parede anterior vaginal que se a gente... quando o senhor diz, é em cima. Pra cima, exatamente. Pra cima da vagina. Que quando ela é encostada, ela encosta nessa parte rosa claro que estimula o clitóris. Então é toda uma região na parede, no terço mais pra fora da vagina, na parte de cima. Toda essa parede vai pros lados também. Então como se fosse um relógio das 9 às 3. Sim, então 50% das 9 às 3, exatamente. do canal vai estimular o clitóris também, não só a parte de fora. Então, por isso que vão ter mulheres que vão conseguir ter um orgasmo só com penetração. Porque fica pensando, não encosta no clitóris, às vezes a penetração, como é que ela vai sentir orgasmo? E muitas mulheres, todas as mulheres vão ter orgasmo, mas com o clitóris, o estímulo do clitóris. Nem todas com a penetração. Em torno de 30% vão ter orgasmo tranquilamente com a penetração, as outras vão precisar de um estímulo duplo ali, né? Vão precisar que a gente, ou que o homem penetre um pouquinho mais inclinado para roçar no clitóris, ou que ela use alguma coisa ali que encoste um vibrador ou o próprio mão. Por isso é que tem que conhecer Tem que conhecer, parceira, exatamente. E ela também tem que se conhecer. Ela né? também, cabe, é Acho muito que isso importante. É importante a gente não terceirizar o nosso prazer. Acho que é importante a gente não terceirizar nenhuma responsabilidade nossa. E o prazer tá dentro disso, né? O prazer tá dentro disso, porque se eu terceirizo o prazer pra minha esposa, eu vou querer que eu vou ficar aqui, não vou fazer nada, ela tem que me dar prazer. Isso não faz sentido. Bonecão de posto. E a mulher, ela tem que entender o que dá prazer pra ela poder falar pro homem, e o homem poder... Aí a responsabilidade do homem de dar o prazer. Porque a relação sexual é de 2, porque se for pra tu fazer sozinho, tu faz sozinho, né? Que é mais rápido também. De um se chama masturbação. Exatamente. Né, então, quando tu tá relacionado, mesmo que tu não vá ter a penetração, que tu vai ficar em preliminares e tudo mais, é outro assunto que a gente tem que falar, né? Preliminares é muito importante. Mas é importante que tenha a troca, né? Que eu saiba o que eu gosto, ela sabe o que ela gosta, e a gente vai acabar fazendo o que o outro gosta, e a gente vai chegar nesse prazer. Bom, a parte bem de cima do clitóris, ela vai ser o foco do prazer da mulher, né? Ali é onde tem mais de 1000 receptores nervosos, então ali é muito mais sensível que a ponta do dedo. Tanto que após a mulher ter o orgasmo, se tu encostar ali, vai dar choque nela. Não encosta mais, tá bom. E essa parte é o equivalente à cabeça do pênis. Nós somos só praticantes de jiu-jitsu, né? E teve um meme um dia rolando, né? Você sabe quando é hora de parar? É quando a mulher faz igual no jiu-jitsu. Te dá 3 tapinhas. Ali tu afasta. Pois, isso é uma coisa, né, cara? Tem muito homem que não consegue identificar quando a mulher teve orgasmo. E às vezes é difícil, é importante a gente pensar sobre isso. Faz parte do conhecimento da relação, tu saber também a hora de parar, a hora que a mulher teve. Pra não ter que perguntar. Às vezes é meio broxante pra mulher. E aí, foi bom pra você? Gostou ou não gostou? Eu não sei se vocês têm essa mesma opinião que a minha, mas quando tu vai, né, pra uma relação sexual saudável, né, e tu não tá focado no teu prazer, eu não sei, mas eu acho muito melhor, porque... Eu acho melhor também. Porque o teu prazer vai natural ali, no meio daquela coisa complexa, principalmente pro homem, né? Porque como a mulher ela vai ter todo um conjunto para poder chegar, então tu vai ter uma relação sexual mais complexa, né? Mais rica ali, vamos dizer, de estímulos e sensações. Então, eu acho que a chave para descobrir quando é que a mulher tem prazer não fica focado no teu prazer, né? Exatamente. Foca no prazer da mulher. Entender, né? Entender isso a mulher, isso aí eu acho muito. Então, conhecer o limite mínimo e máximo, entender das preliminares, a importância disso. As preliminares são tão importantes para a mulher que é inconcebível a gente ter uma relação sexual sem preliminares. A mulher não vai ter o prazer como ela deve ter se a gente não fizer a preliminar antes. A preliminar pode ser a carícia, pode ser o sussurro, pode ser a massagem. O jantar. Não necessariamente precisa ser oral, precisa ser... Mas para ela se excitar, para ela se lubrificar,
Existe um contexto. Existe o contexto. E a lubrificação na mulher é o equivalente à ereção no homem. São as mesmas coisas que causam lubrificação na mulher causam, mesmos bioquímicos, mesmos nervos. Se ela não chegar ali, ela não tá pronta. A gente não consegue imaginar ter uma relação sem ereção. Então a gente não pode imaginar a mulher ter uma relação sem lubrificação. Claro que existem lubrificantes que podem ajudar nesse processo. Mas né? são atalho, né? São um atalho, exatamente. Assim como vai ter o azulzinho que pode ajudar o homem quando tá com alguma dificuldade. Mas aí é mais questão de... E é importante dizer que machuca a mulher se a gente quiser ter uma relação sem ela estar pronta, né? Vai machucar a mulher. Sim, machuca. Não tem como imaginar essa relação, né? Então, a mulher não vai ter tempo da preliminar, ou tá numa fase de vida que não vai ter, tá com remédio que resseca, tá no pós-parto que resseca, tem situações em que naturalmente, ou usa muita pílula também, pode ressecar, então existem menopausa, existem situações que a gente vai precisar lubrificante, né? Mas sem lubrificação não tem relação, isso é uma máxima que o homem tem que saber, né? Então, o que a gente consegue tirar uma pré-conclusão dessa nossa conversa, né, doutor, é que a vida sexual do homem e a vida sexual da mulher tá ligada. Estão ligadas. Sim. Então, se sexo é saúde, a saúde do homem e a saúde da mulher é conjunto. Então, a gente não poderia deixar de ter esse programa no Dia Internacional da Mulher, falando de saúde feminina e linkando com o nosso universo masculino. Sim. Eu quero te agradecer muito pela nossa visita. Tá? Nosso tempo está estourando aqui. Já tomei um cutucão aqui sem querer. Mas é uma pena não ter mais tempo para falar, né? Porque a gente teria muito assunto para fazer. Eu acho que na tua visita de abril aqui, pode ser que tu receba um segundo convite. Vai ter que voltar, né? Porque a gente não falou, a gente falou sobre saúde da mulher, mas tem artes marciais, tem criação de filhos, tem muita coisa. Não falamos de filho nem de karatê, né? Tem a parte do Diego, não do doutor Diego. Exatamente. Então, assim... Tá na hora de a gente encerrar. Eu queria agradecer aos nossos parceiros aqui, nossos apoiadores, né? Mais Verde Gestão Ambiental, a Valento Man e a Barbearia do Bruno. Agradecer muito a ti, doutor. Dispensar esse tempo pra gente aí, nos dar essa moral. Nos dar essa moral é legal, né? Porque tu nos deu uma moral assim, no momento que tu aceitou de imediato o nosso convite, um convite que veio... Também, quando começou essa história, Vini? Terça-feira, quarta? Sim, olha, se a gente tentasse combinar isso, a gente não ia conseguir, porque o Dieguinho mora em Florianópolis, né? Ocasionalmente estava vindo para cá, eu mostrei ele assistiu o podcast ao vivo, né? Quando ele foi lançado, ele assistiu. E aí surgiu a oportunidade da gente se encontrar aqui para poder gravar esse episódio no Dia Internacional da Mulher, né? E para ser lançado hoje. E para ver como era para ser, né? O estúdio tava liberado, o Dr. Diego tava aqui. Eu consegui liberar também da minha agenda. A tua agenda liberou, a minha agenda liberou, consegui fazer uma troca, negociei com os clientes. Então, assim, era pra ser, doutor. Quando é pra ser, né? Quando é pra ser, é pra ser. E eu fico muito feliz com o convite. Eu achei a ideia do podcast sensacional. De homem pra homem. E não é qualquer homem, né, cara? Eu senti no primeiro episódio de vocês, e conhecendo o Vini, te conhecendo na tua história, que vocês têm valores de família, valores de um homem que... com H maiúsculo, né? E acho que isso é muito importante, acho que o podcast tem tudo pra dar certo. Fico muito honrado de ter sido o primeiro convidado aqui e estamos aí. Cara, então assim, muito obrigado mesmo. Desculpe algumas brincadeiras que a gente fez aqui, mas faz parte da nossa proposta. É impossível, né? Não brincar, né? É um assunto leve com uma proposta séria. Exatamente. Entendeu? É isso aí, esse aí que é papo de verdade. Esse é o objetivo do meu canal, né? É falar sobre saúde em uma linguagem acessível. Eu evito o excesso de termos técnicos, claro que tem horas que não tem como fugir, e principalmente meu assunto que fala muito sobre sexualidade, sobre vagina, são palavras meio proibidas no YouTube, então no meu canal às vezes eu tenho que usar termos separados, assim, mas eu sempre tento falar em uma linguagem que a pessoa que não é médica consiga entender, né? Pra não ficar aquele técnico. Às vezes ela vai no consultório, não entende direito, ela vai no meu canal, ela vai entender o que tá acontecendo com ela. Então eu peço para vocês aqui, segue lá, Dr. Diego, médico da mulher no YouTube, e Dr. Diego de Marco no Instagram. O conteúdo dele é bem legal mesmo. Eu tive que pesquisar ele porque para mim era uma novidade. Segue a gente também no Instagram, Taura Podcast, e vai lá e te inscreve no nosso canal. E novamente parabenizando aqui a mulher,
Sem elas a gente não estaria aqui e sem elas a gente não teria muito motivo para estar aqui também. Com né? certeza. Muito obrigado, vamos encerrando hoje. Até. Luana, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Josi, mãe, parabéns. Natália, Gigi. Minha esposa Dani, minha mãe, minha irmã, minha filha, É isso aí. minha sogra. Sogra é importante também, a gente não pode esquecer da sogra, né? Ah, é? Sem a sogra a gente não teria esposa. Verdade, Ilva, a minha irmã Morgana. Beijo pra vocês. Bom fim de semana. Tchau. Tchau, tchau.